louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tenho hoje uma meta, um caminho a trilhar, uma vida de entrega para o prêmio alcançar. Uma atleta se domina em toda situação. Eu reduzo o meu corpo à escravidão, renuncio às vontades de meu coração. Em meu viver tem um alvo que me leva a ser um vencedor, alcançar o prêmio que o Senhor me reservou. Nós somos no segundo período da Conferência Internacional de Jovens. O irmão Pedro deu uma palestra sobre algumas coisas que nos ajudaram muito em relação a entender o que é o caminho da fé. E a gente gostaria de fazer ela resumidinha aqui, procurando ser fiéis ao encargo do Senhor. Pode ser? O vídeo que a gente vai passar e todos os vídeos da própria palestra do irmão Pedro estão lá no site do Instituto. Então depois, se vocês quiserem ver essa palestra na íntegra, é bem legal. Time, você pode passar o vídeo? Esse é o vídeo que passou no momento especial da Conferência de Jovens, segundo período. Luz. A primeira frase de Deus que deu início ao universo que conhecemos foi: haja luz. Com esta ordem, Deus trouxe do invisível aquilo que hoje podemos ver. Nada no universo é mais rápido que a luz, 300 mil quilômetros por segundo. Guarde bem este número. Ele é a chave para a compreensão de outra maravilha da criação de Deus, o tamanho real que o universo conhecido possui. Você pode medir como ser humano até 2,40 metros. A Terra em que você vive tem 12 mil quilômetros de diâmetro. O Sol mede 1,4 milhões de quilômetros de diâmetro. E não é uma estrela das maiores no universo. Canis Majoris, a maior estrela conhecida, mede aproximadamente 2,9 bilhões de quilômetros em seu diâmetro. Para medidas ainda maiores, precisamos de uma unidade mais ampla. Quanto espaço a luz consegue percorrer em um ano? O número é quase inconcebível: 9,5 trilhões de quilômetros. A Via Láctea mede 100 mil anos-luz e possui algo entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas como o nosso Sol. O universo conhecido possui de 100 a 200 bilhões de galáxias, e apenas no que podemos observar, porque pode haver muito mais. Não somos mais que pó. Não somos mais que nada em comparação ao todo da criação. Vivemos por 100, 120 anos no máximo, e esse tempo é nada se comparado à existência de um planeta e a do próprio universo. A flecha do tempo avança em um único sentido desde que foi lançada. Não somos mais que pó. Não vivemos mais que nada em comparação ao todo do tempo. O universo avança inexoravelmente para sua própria destruição. Cada estrela possui seu combustível que se extinguirá, findará, levando-a a esfriar, diminuindo sua luz até mergulhar os planetas ao seu redor em uma escuridão eterna. O próprio Sol chegará ao seu fim. Dentro desse universo caminhando para a decadência, o milagre da vida se faz conhecido apenas aqui, nesta pequena circunferência azul em torno da estrela amarela. Entre todas as formas de vida conhecidas neste planeta, que é o homem, não somos mais que pó. Não somos mais que nada em comparação ao todo da vida na Terra.
Um único meteorito errante pode vir colidir com a Terra, causando o fim da civilização humana como conhecemos. Isso para o universo não passaria de uma ocorrência comum, corriqueira, tão insignificante como uma folha que cai de uma árvore ou um cabelo arrancado pelo passar de um pente. Como uma formiga empurrada pelo vento, assim seria o fim da orgulhosa história da humanidade. Todos os heróis, toda a ciência, toda a arrogância passaria como um sopro. E de nossa passagem pelo universo não sobraria nada, nem mesmo a lembrança, porque nem haveria mais mente que registrasse nossa memória. Não somos mais que pó. Não somos mais que nada em nossa frágil existência. O corpo humano, em sua complexidade, nada mais é que uma reorganização dos elementos dos quais a própria Terra é feita. É pó empilhado de maneira tal que possibilite a vida orgânica. Um simples desarranjo desse sistema, uma doença, um vírus, uma bactéria infinitamente menor e mais simples que nós mesmos, pode terminar com nossa vida. Não somos mais que pó. Não somos mais que nada em nossa frágil, ínfima, pueril existência. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Refletindo sobre tudo isso, talvez você se sinta inútil. Seu corpo, sua carne é de fato parte desse universo que se acelera para a própria destruição. A mesma morte que afeta o homem ameaça todas as coisas criadas. Se não houver intervenção, o tudo se tornará nada, e o pó voltará ao pó, e do pó nunca sairá. No entanto, há um milagre que a ciência humana não conseguirá expressar: a fé. Na pilha de pó que o Criador fez e chamou de homem, ele soprou. Nas narinas dele colocou o seu espírito. O vento do Criador encheu a carcaça e lhe deu vida. Um elemento do próprio Deus preencheu o homem e lhe conferiu um espírito humano. Deus é espírito. O homem possui um espírito. Deus é eterno. O homem possui a eternidade dentro de si. Ao crer na redenção de Cristo, o homem carnal, passageiro, fadado à morte, encontra-se com a eternidade. Deus habita como que em uma dimensão diferente, onde o tempo não age, sendo Deus sem princípio nem fim. Em sua existência increada, Deus é inacessível aos meios humanos, mas pode ser tocado, ouvido, compreendido pelo homem que o invoca, o recebe e passa a exercitar seu espírito humano. A fé é esse fato. É Deus eterno habitando dentro do homem mortal. Com que propósito fez Deus o homem com tal capacidade? Para que o homem fosse feito filho de Deus. E com que finalidade Deus deseja ter filhos? Para que tais filhos sejam feitos seus herdeiros. Deus tem em seu plano um fim para tudo, onde será destruída a morte e inaugurados novos céus e nova terra, nos quais a corrupção não mais existirá. Ele estará para sempre com o homem que criou, e este governará com seu Criador para sempre. O mais maravilhoso milagre na criação é a conexão estabelecida pelo espírito humano com Deus, na qual todas as coisas da eternidade podem ser experimentadas hoje, no tempo. A salvação que Deus preparou por meio de Jesus Cristo é de tal grandeza, de tal alcance, que fará de homens comuns a expressão da glória do único Deus. Isso é extraordinário. Reflita sobre o seu tamanho, a sua importância frente ao universo e você se sentirá nada. Considere que o Deus que fez tudo isso também fez você. Compreenda que o Espírito que Ele colocou em seu interior é um elemento dele mesmo, para que Ele use em sua salvação, a fim de fazer um homem mortal, falido, ligado à própria destruição do universo e de todas as coisas, pó do pó, um filho de Deus. Todas as coisas terrenas são passageiras, tudo está condenado. O corpo humano, a carne, é só uma casca. O verdadeiro milagre, a chave da existência humana, é o Espírito.
Amém? Pode ligar as luzes, por favor. Irmãos, existe uma pressão dos cientistas e dos filósofos e da ação do mundo para produzir ateus. Essa pressão, que eu não estou me escutando. Vocês estão me ouvindo, irmão? Beleza. Essa pressão é baseada em estudos, medições, experimentações e mostram quão realmente grande é o universo. Vocês viram, né, irmãos? O tamanho do universo. E essa observação, as leis físicas e os cálculos que esses físicos e astrofísicos fazem comprovam uma só coisa: que tudo vai acabar. Se vocês forem ver um cálculo desses, não tem nenhum número, só tem letras, mas comprova que tudo caminha para desordem. E eles chamam isso de entropia. E entropia é um grau de desordem. Vou pedir perdão para os físicos, vou tentar explicar entropia de uma linguagem mais tranquila. Todos os nossos meninos aqui, os nossos jovens, arrumam o quarto ou não? Mães, você pede para o filho arrumar o quarto, ele vai na hora, né? Fica aquele brinco, e de repente, quanto tempo depois demora para ficar uma desordem? E para ele ordenar o quarto, precisa gastar energia. Meu Deus. O universo é assim também. É uma entropia. Não vai deixar ele falar essa palestra: o universo é assim, não preciso arrumar meu quarto, porque tudo vai desarrumar de novo. Não. Mas o universo caminha para desagregação, para a destruição. E a gente tem o Sol, que é a nossa estrela que dá para nós energia e calor. E olha só que dado legal. O Sol queima combustível. É uma fusão nuclear de hidrogênio. Ele queima 4,5 milhões de toneladas por segundo. É bastante, não é? Você já contou até 1 milhão? Demora. Mas esse combustível tem fim. Uma hora ele vai acabar. Estima-se que ele vai levar mais ou menos 5 milhões de anos. Eu não sei, e em dado momento ele foi formado. Tudo, irmãos, vai acabar. Isso é uma observação científica. Vou pular também. Outra coisa que os cientistas viram é que o universo se afasta. O universo é muito grande, irmãos. Grande mesmo. Por exemplo, nós moramos numa galáxia que chama-se... Muito bem, vocês estudaram bem. E a Via Láctea tem um comprimento, vamos dizer assim. Antes disso, vou ter que falar uma unidade de grandeza. Como o universo é muito grande, a gente precisa medir ele com uma outra unidade. Por exemplo, a velocidade do som é 343 metros por segundo. Então, se alguém tiver 343 metros de você e ele gritar, você vai escutar 1 segundo depois, que é longe. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Pedro fala, né, tic-tac, pareceu luz, mas olha, é muito quilômetro por segundo, vocês não acham, irmãos? E para definir as distâncias, os cientistas inventaram o número de quilômetros que a luz percorre num ano. Então imagina a luz andando a 300 mil quilômetros por segundo, ela percorre 9,5 trilhões de quilômetros num ano. Num ano. Mas se ela fosse atravessar a Via Láctea inteira, de comprimento inteiro, a Via Láctea tem 100 mil anos-luz. Ou seja, a luz levaria 100 mil anos para atravessar a galáxia inteira.
E se fosse na altura, 3.000 anos. E na espessura, 3.000 anos. É bastante. E acontece um monte de coisa quando a gente viaja à velocidade da luz, mas eu não vou entrar nisso. Bom, é muito grande, irmãos. E dentro de tudo isso, a gente está aqui. Então, os cientistas falam que não tem importância o homem, dado um universo tão grande, de dimensões tão grandes. Por exemplo, vou ter que falar, a nossa galáxia tem entre 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas. E vai embora, irmãos, nem dá para continuar, tem um monte de coisa. E os filósofos pensam, mas em toda essa criação gigante, você acha que você tem algum valor para Deus? Isso é só o universo conhecido. E eu vou falar, irmãos, tem um número pra caramba aqui que confunde toda a nossa mente. E os filósofos falam assim, mas será que Deus criaria tudo isso só por causa de você? Existe um filósofo famoso agora, que ele fala assim, é uma relação custo-benefício muito ruim, né? Investir tudo isso por você e por nós, né? Mas Deus não faz economia quando diz respeito ao homem, né? Para ele não tem custo, e ele então nos ajuda. Bom, e você o que acha? Você se acha importante? Esse universo vai acabar, as coisas vão acabar, o sol vai acabar, um dia vai acabar, e nós estamos aqui hoje dentro dessa imensidão, e os filósofos e os cientistas vão dizer para a gente não é nada. Eles estariam certos, se eles olhassem só as coisas visíveis, mas nós não atentamos só nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas, porque se a nossa esperança se limitasse a essa terra, nós seríamos os mais infelizes dos homens. E eu vou falar, irmãos, dentro de toda essa história toda, dessa imensidão, você e eu podemos ter uma história de fé. Amém. Não vamos deixar o mundo estragar a nossa história de fé. Amém. Porque nós andamos pela fé e não pelo que nós vemos. Hebreus 11:3. Vamos lá, irmãos, tem uma difícil tarefa hoje. Se vocês me ajudarem, irmãos, esse é o falar de Deus, esse é o poema de Deus para o homem hoje. 11:3, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Irmãos, Deus não vive só nesse plano, Deus vive na atmosfera do invisível, porque esse universo mesmo inteiro não consegue conter a Deus, mas Ele chama a existência lá do invisível. A gente não foi ainda para lá, mas Deus está lá, habitando lá, e transmitindo do invisível para dentro de nós as coisas visíveis. Vamos lá. Depois vocês leem, lá em 1 Reis 8:27, fala que Deus não é contido na terra, nem os céus dos céus não podem conter, quanto mais a casa de Israel. Outra coisa, irmãos, o que é o céu? O céu é esse parte azul ou preta, depende da hora do dia que você olha para cima, e é esse céu que Deus está? Não, né? Porque a gente está numa parte do globo, certo? E a gente olha para o céu está numa direção. Os chineses, ou os coreanos melhor, né? Estão lá do outro lado, e se eles olharem para o céu, é céu também. E lá no Polo Norte, olhar para cima, também é céu, não é? Mas é tudo dentro dessa imensidão.
mas ainda assim, essa imensidão não consegue conter Deus, porque Deus habita. Vamos ler, Isaías 57:15, vamos juntos? Muito bem, isso é fantástico, irmãos, esse aqui é especial. 57:15, vamos lá? Pode ler? Isaías 57:15, vamos lá? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. Para aí, quem é o alto, o sublime? Deus, e Ele habita a eternidade, e a eternidade é maior que o universo visível, então o universo visível não consegue conter Deus, e lá na eternidade é que Ele nos criou, pela sua palavra, beleza? Ele está lá, vamos continuar lendo? Mas será que Ele está só lá? Lá longe? Muito longe? Lá na eternidade? Habito no alto, o qual tem nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Você está com o espírito contrito e abatido hoje? Lá da eternidade, Deus está transmitindo Ele mesmo para dentro de você, e com essa consolação invisível, Ele pode vivificar o nosso espírito. Isso é a história da fé, essa é a vida da igreja, Jesus, isso mesmo. E vamos lá, irmãos, preciso chegar no final. Nós somos suscetíveis a uma coisa chamada tempo, que a gente nunca tem, especialmente aqui em São Paulo, eu sempre falo isso, e de acordo com o universo que está se expandindo, o universo está se expandindo, já foi comprovado, sabe que ano que foi comprovado isso? Em 1927, faz tempo, hein? Por um cientista chamado Hubble, que olhava as estrelas, e através de um efeito chamado efeito Doppler, D-O-P-P-P-L-E, complicado, né? Que quando uma fonte, por exemplo, acústica, um carro, se aproxima de você, a frequência que você percebe aumenta, fica mais agudo, e quando ele se afasta de você, a frequência abaixa, fica mais baixa a frequência, fica mais grave, tipo carro de Fórmula 1, time, passa pra gente, só para vocês verem o que é o efeito Doppler. Bom, eu vou dublar, porque o vídeo está sem som. Bom, isso acontece com as ondas luminosas e eletromagnéticas. Então, quando o Hubble olhou para o céu e mapeou um pouco o movimento, eles viram que a luz emitida pelos planetas e estrelas e tudo tende para o espectro vermelho. Isso quer dizer que eles estão diminuindo a sua frequência, então eles estão se afastando de nós, e vão se afastar e não para mais, e a flecha do tempo determina, beleza, que quando ela for, ela vai mesmo, mas dentro dessa existência desse universo, existe uma janela menor ainda dentro do tempo, que serve aqui na terra para a produção da vida, e foi quando você e eu nascemos. Mas tem uma faixa ainda menor da nossa vida aqui na terra, da sua vida, da minha vida, da nossa curta existência, e Deus nos deu ela de presente porque Ele quer fazer alguma coisa de nós. Ele quer usar o nosso corpo para produzir o Filho
maduro, o herdeiro de Deus. Então, você está com esse presente de estar nesse momento existindo, porque Ele quer gerar dentro de nós os seus herdeiros. E por isso Ele formou o nosso corpo do pó da terra, mas Ele soprou em nós, o que Ele soprou? O fôlego de vida. E quando soprou, criou o nosso espírito, e criou nossa alma, que também é eterna. E agora, quando nós invocamos o Senhor e recebemos Deus, nós recebemos Deus como Espírito no nosso espírito. E aí, pela fé, nós ligamos as coisas do universo da eternidade para dentro da nossa existência. E é essa eternidade que vai fazer com que você e eu sejamos filho varão. Amém? Quanto mais invocamos, quanto mais negamos a vida da alma, quanto mais servimos na igreja, quanto mais nós oramos, mais reunião nós participamos, o invisível se transmite para o nosso espírito, porque o Espírito de Deus é a eternidade de Deus, e dentro de nós há a eternidade, irmãos, e muda o significado da nossa vida. Você acha que você é importante ou não acha? Olha, Deus nos acha muito importantes, porque Ele fez tudo isso por causa de nós. Muito bem. Agora, irmãos, encurtando, nós precisamos viver essa história de fé. Nós precisamos aproveitar a fé, que é dos eleitos de Deus, aproveitar o Espírito, aproveitar o que Deus nos tem dado. Por isso, irmãos, às vezes nós ficamos muito tempo ligados às coisas que se veem. Às vezes é o trabalho que me define, às vezes é a preocupação com a casa que me define, às vezes é a preocupação com os meus pecados que me define, às vezes é a preocupação com a minha opinião que me define. Faz o seguinte, vai lá fora um dia desses, dá um grito e fala a sua opinião, acabou, ela não é nada perto desse universo, ela não vai ecoar, ninguém vai escutar, lá na lua ela não vai chegar, se ela não vai cruzar um campo de futebol. As nossas opiniões não são nada, irmãos, mas Deus, que é invisível, que colocou no nosso interior a eternidade, Ele muda a nossa vida. Portanto, Colossenses 3, se fostes, vamos ler, acho que isso é importante ler, e eu estou quase indo, Colossenses 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Que alto é esse? Que alto é esse, de acordo com o que nós vimos, irmãos? É o céu, é o edifício Empire State, isso é o alto. O que é o alto, irmãos? Deus é o alto, lá onde Ele habita, e no nosso espírito, as coisas do alto, tá bom? As coisas de Deus, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Hebreus 11:4. Tem tempo. 11:24. Nós estamos falando de Moisés, alguém que também teve história de fé. Depois, irmãos, lê o capítulo 11. Está cheio de história de fé. Pela fé. 23, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Vamos lá, 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou a vergonha, o opróbrio de Cristo,
por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E o 27 é fantástico. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firmes, como quem vê aquele que é invisível. Amém. Amanhã, irmãos, quando você estiver na escola, no trabalho, na pressão, lembra de olhar para o invisível, e aí o faraó não vai ter autoridade sobre nós. Depois você lê o Noé. Noé se tornou herdeiro da justiça. Irmãos, a herança que Deus tem para nós é uma história de fé. Nós precisamos aproveitar a vida da igreja e não nos sujeitar aos rudimentos do mundo, deixar a nossa vida com significado. Então você sai daqui, irmãos, hoje, perceba quem Deus é e o que Ele fez para cada um de nós, e nos colocando num lugar tão gigante, mas se importando focalmente com cada um de nós. O foco de Deus é o reino, e o reino é para você, e o reino é para Ele, e Ele está dando uma declaração de amor, de que é tudo por causa dEle, e nós não precisamos viver mais escravizados, atemorizados, sujeitos aos rudimentos do mundo, porque nós podemos desenvolver a nossa filiação, a nossa maturidade aqui na igreja. Amém. E último, é bom, né? Se eu crer, tudo isso é meu. Se eu crer, o Deus invisível traz para a minha vida significado. Vamos continuar nossa história de fé? Vamos andar mais, irmãos? Vamos ter as experiências desses irmãos, até se tornar os herdeiros da justiça, que vem da fé? Jesus é o Senhor. Então amanhã o Egito vai vir com tudo, mas nós temos o nosso interior, o Espírito, a palavra, a promessa, o sopro de Deus. Amém. Isso mesmo. Tudo isso é complicado, mas o nome do Senhor é muito simples. Então, quando a gente for invocar o nome do Senhor, você não está olhando para baixo, irmão, você está olhando para a eternidade. Vamos experimentar, vamos levantar e invocar, tocando no invisível. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Amém. 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 Últimos versículos, irmãos. Amém. Nem tenho palavras para definir, certo? Invocar para ver o invisível. Invocar para que Deus torne realidade na nossa vida as coisas que Ele pode. Irmãos, se Ele criou esse universo, Ele pode ou não pode transformar a nossa vida? O que você acha? Eu acho que Ele pode. É só invocar mais, negar mais a vida da alma, deixar a vida crescer. E aí, irmãos, eu nem sei direito isso ainda, mas quando Deus voltar, o crescimento da vida em cada um de nós vai criar a atmosfera do amor ágape. E o amor é Deus. Depois vocês leem lá em 1 Coríntios 13. Eu vou só ler alguns versículos. 8. Se não tiver amor, não serei nada. Lembra disso? O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passará. E lá em 2 Pedro, até o universo vai se desfazer. Quando vai se queimar, estão sendo entesourados pelo fogo, para que os elementos abrasados vão se desfazer.
Mas nós, porém, aguardamos o novo céu e a nova terra nos quais habita a justiça. É isso a nossa vida, certo? Aí, irmãos, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, isso aqui é o amor, então o que é em parte será aniquilado. O amor é o resultado do crescimento da vida. O Pedro falou uma frase que eu vou ter que repetir, irmãos. Cadê? O amor não vai mais ser uma virtude, vai ser o ambiente da nossa vida. Não sei como é isso, não tenho nem ideia, eu nem sei explicar o universo, mas isso é o que está reservado para cada um de nós, quando nós crescemos em vida. E amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém. Mais um pouco de invocar? Pode ser? Levanta, irmãos, para o invisível. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, amém. Amém, aleluia. Irmãos, o vídeo mostrou que o universo é grande demais. E o Deus estava lembrando aquele versículo de Zacarias 12:1 que fala que o Senhor estendeu o céu. Então, irmãos, os céus ainda estão sendo estendidos, né? Fundou a terra. Quer dizer, de todo esse universo, a terra é muito importante. E depois que Ele criou a terra, Ele fez o quê? Formou o espírito do homem dentro dele. Irmãos, a gente admira muitos anjos, né? Seres angelicais, aqueles seres grandes, poderosos, com escudo, espada na mão, são poderosos, não é? Mas, irmãos, Hebreus 2 fala que é o homem? Que é o homem, irmãos, comparado com o anjo? O homem é tão pequenininho, mas, irmãos, o anjo tem alma e tem corpo, mas nós temos alma, temos corpo e temos o quê? Espírito dentro de nós, irmãos. Por isso nós somos diferentes e mais importantes que os anjos, porque, irmãos, é para nós que temos a vida de Deus dentro de nós, é o ponto de partida, esse Espírito. Agora Deus pode tomar conta da nossa pessoa, nos transformar, irmãos, sermos herdeiros de Deus lá no mundo que há de vir. Jesus é o Senhor, irmãos. Quem está contente diz amém. Amém. Aleluia, amém. Senhor Jesus, irmãos, vamos agora, eu queria propor, nós temos muitos convidados hoje aqui conosco, né? Eu queria fazer uma oração e gostaria de pedir que os irmãos, todos os irmãos, inclusive os nossos amados convidados, ficassem de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração agora, e eu quero que você, por favor, repita a oração que eu fizer. Todos, irmãos, todos, por favor. Senão os convidados ficam meio envergonhados, né? Então nós vamos juntos orar com eles, tá bom? Eu peço para que todos fiquem de pé, e especialmente esses irmãos que estão, os convidados que estão nos visitando pela primeira vez. Eu vou orar agora, você, por favor, repete a minha oração, tá ok? Feche os seus olhos, por favor. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque eu tenho um Espírito dentro de mim. Senhor Jesus, num universo tão grande, o Senhor me formou de maneira especial. Eu posso te contatar. Senhor Jesus, o Senhor mesmo disse que está perto de todo aquele que invocar o meu nome. Senhor Jesus, nós te invocamos nessa manhã, reconhecemos nossa insignificância e confessamos nossa total dependência ao Senhor. Senhor Jesus, eu creio em Ti, lava com o Teu sangue precioso
todos os meus pecados. Senhor, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Ó Senhor Jesus, entrego a minha vida a Ti. Entra em mim, Senhor Jesus. Me dá o sentido à minha vida. Jesus é o Senhor. Aleluia! Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, quando a gente faz essa oração simples, nós temos certeza, se você fez de coração, o Senhor Jesus, aquele que criou todo o universo, agora está dentro de você. Aleluia. Vamos ler, irmãos, Mateus capítulo 16, versículo 19. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 19. Senhor Jesus, que tal se nós ficássemos de pé para ler esse versículo, tá bom? Mateus 16, versículo 19. Todos acharam? Vamos ler? Todos de pé, vamos lá. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Vamos orar e ler esse versículo. Amém. Senhor Jesus, só a fé pode tocar no mundo invisível. E como exercitamos a fé? Invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Apesar do universo tão grande, mas isso não nos causa medo, porque nós temos o Espírito. E o sopro de Deus soprou para dentro de nós e criou esse Espírito maravilhoso. E não apenas isso, hoje de manhã, quem fez essa oração, recebeu com certeza o Espírito de Deus. Agora, não é mais o nosso Espírito e o Espírito de Deus separados. Agora é um só Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Maravilhoso esse plano da eternidade de Deus. Ó Senhor Jesus. Para isso, a partir desse momento, é que surge a vida da igreja, que é o tema desta semana, do alimento diário. É tão importante. Existe um pano de fundo em tudo isso. Todo esse universo que vocês viram, né? Galáxia como a Via Láctea, dizem que tem 40 bilhões para mais. Galáxias! Meu Deus do céu, como mensurar tudo isso, né? Mas o primeiro mundo, digamos assim, né? Deus entregou para o Lúcifer. Né? Esse é muito, muito tempo atrás, não precisa nem computar. Então Deus deu todas as atribuições para ele. Deus capacitou esse Lúcifer, não é? Para ele então governar todo o universo do mundo de outrora. Mas então o orgulho dele subiu à sua cabeça devido à sua formosura e ele começou a querer subir. Não ficou apenas satisfeito ser um arcanjo, que é a chefe dos anjos, ele queria subir mais, né? Você sabe dessa história, estou repetindo, em Isaías 14, né? Ezequiel 28, leiam lá, tá? Então ele subiu tal, mas ele não ficou satisfeito de tantas coisas que Deus lhe deu para ele, ele queria ser igual a Deus. Mas ser igual a Deus é impossível, porque Deus é criador, e ele era uma criatura. Então não há como uma criatura ser igual a Criador, não é verdade? Então, quando chegou isso, Deus então o atirou para a terra. Nesse momento, houve a rebelião dele contra Deus. Então, uma terça parte do anjo o seguiu nessa rebelião. Então, aí você vê, onde está escrito isso? Você vê Gênesis capítulo 1, de versículo 1 e 2, lá diz assim, né? A terra, porém, era sem forma e vazia, não é?
A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Você crê que Deus iria criar uma terra sem forma e vazia? Não há fundamento para isso. Se você for ler o livro de Jó 38, lá diz que o Filho de Deus, que representa os anjos de Deus, rejubilavam, cantavam alegremente por causa da beleza da criação de Deus. Mas como é que se tornou sem forma e vazia? E aí havia trevas, e contrário do que desse vídeo falou para nós, que é luz, não é verdade? Então isso marca a rebelião de Satanás. Então Deus o atirou para a terra, e na terra ele então usurpou todo, né, esse mundo habitável da terra, com todas as suas nações, ó Senhor Jesus. Mas uma coisa que eu quero falar para os irmãos, a rebelião, né, nosso homem caído também recebeu, não é isso, né, gosta de rebelar e tal. Nós precisamos tratar nosso coração isso, amém? Senhor Jesus, porque se rebelião, qual a origem da rebelião? O Lúcifer, né? Não é verdade? Então e Deus então julgou ele. Então nós não devemos seguir esse exemplo de Lúcifer. Se temos alguma insatisfação, alguma amargura, alguma mágoa, né, que algo ou alguma coisa nos causou mal, né, que isso não crie em nosso coração. Precisamos tratar isso diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, elimina essa raiz de amargura que está dentro de mim. Não quero ter mágoa, porque a mágoa, passo seguinte, pode chegar à rebelião, não é? É que Deus odeia a rebelião, né? Amém? Ó Senhor Jesus, na vida da igreja, nós também, às vezes a gente fala que a gente obedece uma palavra tal, mas às vezes nosso coração não tá aceitando aquilo, né? Então, precisamos realmente buscar o Senhor, crescer em vida, para que também nosso coração fique em paz, né? Amém? Submissão é o que Deus quer de nós, né? Aí Satanás veio para a terra, ele usurpou, mas Deus não queria que esse mundo presente, que agora que é Satanás, governasse. Ele queria já entregar para o homem. Você sabe quando Deus criou Adão? Como que foi criado Adão, né? Do pó da terra. Amém? A partir de um material já existente. Então, Adão, esse homem que foi criado, é terreno, é da terra, a partir de um material terreno. Aí Deus criou o homem, um boneco e tal. E aí, irmãos, o que Deus fez? É maravilhoso. Esse é o diferencial de todas as coisas. Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, e este sopro tornou-se o seu espírito. Nós somos diferentes de toda a criação de Deus, quer anjos, quer animais, não sei o que e tal. Eles não têm o que nós temos. Eles não têm esse espírito advindo do sopro de Deus. E hoje, felizes estamos aqui, porque nós temos sopro de Deus. Isso faz toda a diferença, porque hoje podemos, com esse sopro de Deus em nós, enxergar o invisível, tocar o invisível, apalpar o invisível. Amém? Com esse sopro divino em nós, podemos ter fé, podemos crer. Aleluia! Uma grande arma nossa, a poderosa, mais poderosa do que bomba atômica, mais poderosa que bomba de hidrogênio. Não entendo nada disso. Amém? É a nossa fé. Ó Senhor Jesus. Então, Satanás, o nome dele já diz que é adversário de Deus, inimigo de Deus, rival de Deus, opositor de Deus. O que Deus queria para essa terra? Era colocar, né, a personalidade de Deus aqui. Qual nosso Deus é?
Ele é amor, nosso Deus é justiça, nosso Deus é alegria, nosso Deus é de paz. Ele quer que isso para a humanidade. Mas veio Satanás antecipando tudo e inaugurou aqui na terra um governo cheio de oposição a Deus. Deus é amor, Deus semeia amor, Ele vem para semear ódio. Deus é paz, Ele vem para semear guerra. Deus é alegria, Ele vem para semear tristeza. Tudo que é negativo, Ele semeia. Deus, aleluia. Mas Deus não desistiu do seu propósito. Por isso, irmãos, nessa era onde Satanás domina, Deus salvou, por aquele que invocou o nome do Senhor, será salvo. E Deus salvou uma multidão de pessoas para fazer essa diferença. Muitas pessoas dizem, mas se Deus existe, por que há morte? Se Deus existe, por que há fome? E vai por aí, né? Tal. Irmãos, é que eles não sabem que esse mundo atual está sendo governado por Satanás. Vocês lembram de um versículo lá, quando Jesus foi tentado no deserto? Não é? Ele fez 3 tentativas para tentar o Senhor. E a última, ele levou o Senhor lá no monte alto e pediu para o Senhor mirar embaixo. Veja a glória do reino, dos reinos. Eu te dou tudo isso se você prostrares me adorar. Quer dizer, ele tem poder, ele tem autoridade de dar a quem ele quiser esse reino do mundo. Ó Senhor Jesus! Mas, Senhor, graças ao Senhor, então o Senhor está fazendo uma obra silenciosa. Amém? Foi salvo você, foi salvo ele, foi salvo ela, foi salvo eu, foi salvo todos nós aqui. Então vamos começar uma revolução silenciosa. Amém? Vamos mudar esse mundo, vamos? Aleluia! Aí Deus já prometeu que o mundo que há de vir não será mais para os anjos. Não tem chance. Anjos nunca mais. Amém? Senhor Jesus, Satanás nunca mais. Lúcifer nunca mais. Agora é para homem. Oh Senhor Jesus. E esse mundo que há de vir se tornou herança para todos aqueles que creem. Amém? Mas existem, desde o que Deus prometeu, até efetivamente ganharmos essa realidade, existe um lapso de tempo, o lapso de um período que chamamos de vida da igreja. A vida da igreja é a ponte entre o que Deus quer nos salvando, até efetivamente alcançarmos a herança. Mas herdeiros já somos, tá? Amém? Você é herdeiro? Aleluia! Então, o Senhor nos colocou na vida da igreja, para quê? Para que efetivamente, em realidade, possamos herdar. Não ficar só na boca, não na palavra, não na promessa, mas de fato. Por isso somos um povo feliz, porque sabemos qual é a nossa origem, e sabemos o que estamos fazendo agora, e sabemos para onde vamos. Aleluia! E o que é a vida da igreja? É justamente essa ponte para que um dia possamos herdar. Então, na vida da igreja, Deus colocou-nos todos os salvos, mas a vida da igreja não é fim em si mesma. A vida da igreja é um meio, é um caminho. Segunda-feira de Alimento Diário diz que a igreja é o caminho para reinar no mundo que há de vir. Isso tem que pesar bem nosso coração, porque a igreja não é fim em si. A igreja é um caminho, a igreja é um meio para chegarmos ao reino dos céus. Porém, o Senhor deu as chaves do reino dos céus para a igreja.
Aleluia. O que na nossa oração ligarmos aqui na terra, será ligado nos céus. Olha só o poder que a igreja tem. O que a gente desligar aqui na terra, será desligado lá nos céus. Ó Senhor Jesus. Então a igreja tem essas chaves dos reinos dos céus. Você quer entrar no reino dos céus? Quer? Você tem que passar pela vida da igreja. Não tem atalhos. Não tem, né? Não tem caminho mais curto. Você tem que passar pela vida da igreja. A vida da igreja é o lugar para você crescer e também ser preparados para governar o mundo que há de vir. Claro que Deus não quer repetir mais o que os 2 anjos fizeram no passado, não é? O presente. Não é verdade? Deus quer homens agora cheios de Deus, cheio da vida, cheio da sua personalidade, cheio da sua vida e natureza, que possam ser um com Ele em tudo. Quando o Senhor falar assim, amém. Amém? Para então Ele possa executar o seu governo de uma maneira plena no reino que há de vir. Agora, falando da vida da igreja, então nós temos esse propósito, a igreja deixar claro para os irmãos, por isso que sempre falamos da vida da igreja. Porque igreja, se você falar só igreja, parece que é uma instituição religiosa, uma organização humana, ou um prédio para menos avisados, né? Irmãos, não é nada disso. A igreja veio da palavra eclesia, que é chamados, ajuntamento dos chamados para fora. Nós fomos chamados para fora do mundo, para fazer parte desse ajuntamento. Nós somos de Jesus. Somos igreja do Senhor Jesus. Amém? Somos esse ajuntamento. Somos chamados para cumprir o propósito que Ele determinar. Senhor Jesus. Então, esse é o sentido da igreja. Desde o começo, a igreja, esse termo igreja, denota algo dinâmico, algo vivo, algo orgânico, algo, né, envolvendo os irmãos. Então, a vida da igreja. A vida da igreja nos faz crescer. O foco de Deus é o reino, e a vida da igreja é um ambiente, é um viver em comunhão com os irmãos em Cristo. Nas reuniões cristãs, no serviço ao Senhor, no viver familiar, social e até na vida profissional. A vida da igreja, irmãos, se a igreja é apenas culto ou reunião só de domingo de manhã para você, isso não é igreja. Está entendendo? Abraão falou isso. Está entendendo? Então, se você olha para a igreja como apenas reuniões, não é? Isso não é no sentido pleno da igreja. A igreja é um viver. Desde segunda-feira até outra segunda-feira, é o viver da igreja. Amém? Além das reuniões da igreja, eu quero enfatizar isso. As reuniões da igreja são importantes, são principais, não podemos dizer assim. Reunião da igreja é principal, né, da vida da igreja. É um momento que a gente pode estar em comunhão com os irmãos. É um momento que a gente pode ver os irmãos. Eu quero fazer uma aposta. Se você puder viver sem os irmãos durante uma semana, o que você sente? Ou sem contato com os irmãos, com ninguém, só com o mundo, 2 semanas, como você sente? Você não suporta, não é verdade? E quando você vai, uma reunião, só tem 3 irmãos ali. Rapaz, você sente, graças a Deus, você sente totalmente recuperado, do seu desfrute recuperado, só por ter comunhão com esses poucos irmãos, você já se refaz. Não é verdade, irmãos? Essa é a experiência nossa, não é? Irmãos, para ir para a reunião, não pode ter preguiça. Não conseguimos viver sozinhos. Precisamos estar fisicamente, sim, com os irmãos. Muitos, não posso ir, mas vou estar em espírito com vocês. Isso não é suficiente.
temos que estar em espírito, sim, e fisicamente, com os irmãos. Senhor Jesus. Mas também não é para falar de Corinthians, Palmeiras, ou governo PT, não. É para desfrutar do Senhor, na palavra. Ó Senhor, para invocar junto o nome do Senhor, para exercitar o Espírito. Então, irmãos, primeiro item é as reuniões da igreja. Se puder, vamos participar de todas. André Oliveira, o meu xará, né? Nós somos dobradinha, pilha AA. Senhor Jesus, aguenta nós agora, né? Duração, hein? Senhor Jesus, irmãos, precisamos... morar em São Paulo é difícil. Morar na área metropolitana de São Paulo é difícil. Os irmãos trabalham muito, chegam em casa, transporte, então é ineficiente, chega muito tarde na casa, mas, irmão, mesmo assim, você cansado, morto de cansado, língua para fora, irmãos, dá uma invocada. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Não, além disso, irmãos, o Senhor vai te dar forças para a reunião naquela noite. Quantas vezes a minha experiência é essa? Todas